Os mistérios do nosso mundo continuam a nos surpreender. As descobertas e registros que são feitos nos momentos menos esperados são cada vez mais impressionantes. Às vezes eles não têm explicação, desde seres extraterrestres na neve até um ser humano, um enorme esqueleto de serpente. Neste episódio, veremos as descobertas mais surpreendentes dos últimos meses. Então você já sabe, pegue sua xícara de café, pegue suas pipocas, fique confortável e aproveite o vídeo. O Endurance, o lendário navio de Shackleton. A era da exploração motivou muitas pessoas a cruzar o oceano e descobrir novas terras. Uma das explorações mais audaciosas e heróicas até hoje foi a Expedição Imperial Transantártica, também conhecida como Expedição Endurance, liderada pelo explorador antártico Ernest Shackleton. Infelizmente, a expedição terminou em desastre em 1915. O navio ficou preso e esmagado pelo gelo do mar, o que obrigou a equipe a bordo a continuar sua viagem em pequenos barcos. O Endurance nunca mais foi visto até março de 2022, quando o navio perdido foi avistado sob as águas antárticas. O mais surpreendente é que, apesar de estar submerso na água por mais de 100 anos, o navio foi encontrado quase intacto. Este foi um achado surpreendente, considerando que a maioria dos navios submersos já teria se decomposto. Apesar do trágico destino da exploração antártica, o Endurance honrou seu nome ao permanecer incrivelmente bem conservado, enquanto estava submerso a 10 mil pés de profundidade por mais de um século. No entanto, a recuperação do barco não foi a mais fácil. Afinal, o naufrágio estava localizado numa região atormentada por vendavais, gelo marinho em mudança e temperaturas geladas. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio. As Colinas de Chocolate, uma paisagem única nas Filipinas. Na ilha de Bohol, nas Filipinas, encontra-se um dos lugares mais surpreendentes do mundo, as Colinas de Chocolate. Trata-se de cerca de 1.268 elevações, de forma cônica e tamanho similar que se estendem por mais de 50 km². Durante a estação chuvosa, essas colinas são cobertas por uma grama verde que contrasta com a floresta tropical. Mas quando chega o verão e a seca, o pasto seca e fica numa cor marrom ou café que lembra ao chocolate. Daí vem o nome desta paisagem singular. Como essas colinas se originaram? Ninguém sabe ao certo, mas existem várias lendas que tentam explicar. Uma delas conta que foram as lágrimas de um gigante imortal, que chorou pela morte da sua amada humana. Outra diz que foram as pedras que dois gigantes jogaram numa feroz batalha. Os geólogos, por outro lado, acreditam que se formaram pela erosão da rocha calcária ao longo de milhões de anos. O que é certo é que as Colinas de Chocolate são uma maravilha da natureza e uma atração turística de primeira classe. Por isso, fazem parte da bandeira e do selo da província de Bohol e foram declaradas Monumento Geológico Nacional e candidatas a Patrimônio da Humanidade. Se você visitar as Filipinas, não perca a oportunidade de admirar este espetáculo único: os misteriosos caixões suspensos de Sagada. Cada cultura tem suas próprias maneiras de prestar homenagem aos mortos. Por exemplo, no Antigo Egito, a mumificação dos mortos era praticada como uma forma de preservar seus corpos e almas. A maioria de nós opta por ser enterrada em um caixão a 2 metros de profundidade. Mas há uma tribo nativa que vive em Sagada, que tem um costume muito diferente. Chegam seus caixões. Os caixões são colocados nas paredes dos penhascos, apoiados em rochas, vigas ou prateleiras. Às vezes eles também são amarrados com cordas para evitar que caiam. Há muitos caixões pendurados no território da tribo, mas nem todos podem participar deste ritual. Apenas os líderes e as pessoas respeitadas da tribo têm esse privilégio. Aqueles que jazem nesses caixões são aqueles que realizaram atos heróicos e nobres em suas vidas, tornando-os dignos dessa honra. Alguns dizem que esta tradição originou-se porque as pessoas acreditavam que, ao pendurar os caixões, os espíritos estariam mais próximos de seus antepassados. Outros dizem que as pessoas pensavam que, ao pendurar os caixões, os cadáveres seriam protegidos da água e de outros fatores que poderiam acelerar sua decomposição, se estivessem enterrados no solo. Esta tradição também é observada em outras partes da Ásia, como Indonésia e China. Se alguma vez quiseres ver os caixões pendurados de Sagada, deves saber que só podes observá-los à distância.
e que não pode subir nos penhascos para vê-los de perto. E para que você gostaria de fazer isso? Provavelmente não gostarias de ver restos ósseos, a menos que sejas um investigador ou um arqueólogo. O Exército de Terracota, os guardiões do primeiro imperador da China. Imagine que você tem um exército de 1000 homens para acompanhá-lo em sua viagem para o além. Assim pensava o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, que unificou o país e construiu a Grande Muralha. Para ele, a vida após a morte era muito importante, e ele queria garantir que tinha tudo o que precisava. Ele ordenou que milhares de figuras de argila fossem feitas para representar seus soldados, cavalos e carros. Em 1974, alguns agricultores que cavavam um poço no condado de Linton, perto de Shan, depararam-se com uma das maiores surpresas da história: um exército de terracota enterrado em 3 fossas, a 1,5 km do túmulo do imperador. Cada figura tinha características únicas e alturas diferentes. Algumas levavam armas reais e outras andavam a cavalo ou de carro. O exército de terracota era formado por mais de 8.000 guerreiros, 130 carruagens, 520 cavalos e 150 cavalos de cavalaria. Além disso, foram encontradas outras figuras de músicos, acrobatas, funcionários e homens fortes. Todos eles tinham a missão de proteger o mausoléu de Qin Shi Huang, onde se diz que há rios de mercúrio e um céu de estrelas. O exército de terracota é um dos tesouros arqueológicos mais impressionantes do mundo e foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987. A incrível cidade subterrânea. Na província de Capadócia, na Turquia, existe uma maravilha escondida sob um vale quente, uma cidade subterrânea que permaneceu secreta até 1963. Foi encontrada por acaso quando um homem reformando sua casa quebrou uma parede e encontrou um corredor. Ao explorá-lo, ficou surpreso ao descobrir que era um enorme labirinto subterrâneo. O complexo tinha vários andares e se estendia por mais de 75 metros abaixo da superfície. É conhecido como a cidade subterrânea de Derinkuyu e é a maior das 37 que existem na região. Estima-se que foi construída no século 8 ou 7 a.C. pelos frígios, um povo indo-europeu, e que depois foi expandida e usada pelos cristãos e bizantinos como refúgio de invasões. A cidade subterrânea era uma verdadeira obra de engenharia, com uma grande variedade de quartos, como cozinhas, depósitos, quartos, escolas, adegas e até uma igreja, entre outros. A vida subterrânea era possível graças aos pequenos dutos de ar que ventilavam todo o complexo. A água também não faltava, já que a cidade tinha um sofisticado sistema de água que permitia armazená-la em grandes quantidades. Hoje em dia, existem 600 entradas para esta cidade subterrânea, a maioria em casas particulares próximas. Durante séculos, este complexo abrigou milhares de pessoas, mas hoje é um enigmático sítio arqueológico que continua a fascinar arqueólogos de todo o mundo. As misteriosas esferas de pedra da cultura Dikis. Imagine que você está caminhando pela floresta e se depara com uma bola gigante de pedra. Você continua avançando e vê mais e mais bolas de pedra. Provavelmente você está se perguntando, o que são essas bolas de pedra? Quem as fez e para quê? Estas são as mesmas perguntas que os arqueólogos e os habitantes locais se fizeram, quando encontraram mais de 300 pedras na ilha de Canho e no delta do Dikis, no sul da Costa Rica. Felizmente, você não precisa ficar na dúvida sobre a origem dessas esferas. Essas esferas de pedra são obras da cultura Dikis, que desapareceu séculos atrás e viveu na ilha entre 1500 e 300 a.C. Eles eram uma sociedade agrícola com certo grau de organização social. Naquela época, essas esferas de pedra eram usadas como monumentos ou esculturas de pedra. Elas têm tamanhos que variam de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro. São incrivelmente lisas, e naquele tempo era muito difícil fazê-las sem ferramentas. Eles são esculpidos de granodiorite, um tipo de rocha muito resistente semelhante ao granito. Os estudiosos pensam que a rocha foi escolhida principalmente porque já tinha uma forma arredondada. O que está claro é que a cultura de Dikis valorizou essas esferas pelo grande trabalho que implicou em criá-las. Aliens na neve. Este vídeo foi publicado em julho de 2020, após um caminhante notar estas duas criaturas estranhas. Enquanto corriam por uma estrada no meio de uma floresta coberta de neve, eles se parecem muito com o xenomorfo dos filmes Alien. Poderia ser que sejam reais se sua nave espacial pousou na Terra. Como tanto a foto quanto o vídeo foram postados por um usuário desconhecido, os detalhes sobre esta criatura ainda são um completo mistério. O que vocês acham dessas criaturas extraterrestres? Conte-nos comentando abaixo.
A Rafflesia, a flor gigante e mal cheirosa. Entre todas as flores, há uma que se destaca pelo seu tamanho e seu cheiro. A Rafflesia. Esta planta parasita não tem folhas, caule ou raízes. Apenas uma enorme flor de 5 pétalas, que pode chegar a ter mais de 1 metro de diâmetro e pesar mais de 10 quilos. A Rafflesia é a flor mais grande do mundo, mas também a mais fedorenta. Seu aroma é tão forte e desagradável que é conhecida como a flor cadáver, porque cheira a carne em decomposição. Atrai moscas que a polinizam, mas repele quase tudo o resto. A Rafflesia é uma flor muito rara e difícil de encontrar. Só cresce nas florestas úmidas do Sudeste Asiático, em países como Malásia, Indonésia, Tailândia, Sumatra, Java e Filipinas. Seu nome é devido a Thomas Stamford Raffles, um explorador britânico que a descobriu em 1818, apesar do seu mau cheiro. A Rafflesia tem uma beleza exótica e singular, com suas pétalas avermelhadas e seu disco central cheio de protuberâncias. No entanto, eu não recomendaria que se aproximasse muito dela, porque o cheiro dela te fará se arrepender. Os misteriosos glifos de Gosford, na Austrália, existe um lugar que desafia a história oficial e levanta um enigma fascinante. Estamos falando dos glifos de Gosford, um conjunto de cerca de 300 símbolos esculpidos em pedra que parecem hieróglifos egípcios. Eles estão localizados no Parque Nacional de Brisbane, entre Gosford e Waiwai, em Nova Gales do Sul. Perto deles, também existem gravuras aborígenes que datam de milhares de anos. Como os egípcios chegaram à Austrália há 5.000 anos, como sugerem alguns pesquisadores. Os glifos de Gosford foram relatados pela primeira vez em 1975, por um topógrafo local que os viu por acaso. Desde então, eles geraram muita controvérsia e debate. Alguns especialistas e acadêmicos os consideram uma fraude e argumentam que não correspondem ao estilo nem à gramática dos antigos egípcios. Outros acreditam que são autênticos e que revelam uma conexão desconhecida entre o Egito e a Austrália. Uma hipótese é que os glifos foram feitos por soldados australianos na década de 1920, quando o Antigo Egito estava na moda devido à descoberta do túmulo de Tutancâmon. Outra é que eles são o testemunho de uma expedição egípcia que naufragou nas costas australianas e deixou sua marca nas rocas. Os glifos de Gosford ainda são um mistério não resolvido, que atrai curiosos e entusiastas. Alguns até afirmam ter traduzido as mensagens que contém, que falaria de uma princesa egípcia, um deus Anubis e uma serpente gigante. Os glifos de Gosford estão registrados na Biblioteca Nacional da Austrália, em Canberra, e no Museu Britânico em Londres. Mas sua verdadeira origem e significado continuam sendo um enigma: o Santuário da Verdade. Se você gosta de obras de arte que combinam beleza e complexidade, você não pode perder o Santuário da Verdade. Um impressionante templo de madeira, localizado em Pattaya, Tailândia. O Santuário da Verdade é uma obra-prima da arquitetura tailandesa, inspirada no estilo Ayutthaya e decorada com esculturas de madeira que representam as tradições budistas e hindus. O templo é um lugar sagrado que simboliza a conexão entre o ser humano e a natureza, buscando transmitir a verdade eterna e universal que une todas as pessoas no mundo. O templo foi encomendado pelo milionário tailandês Lek Viriaphan em 1981 e ainda está em processo de construção. Espera-se que o projeto seja concluído por volta de 2025. O templo tem uma altura de 105 metros e oferece uma vista espetacular com o mar ao fundo. O Santuário da Verdade é uma visita obrigatória para qualquer turista que queira admirar uma obra única no mundo e conhecer a cultura e a filosofia tailandesas. Kaku, uma floresta de stupas milenares. Entre os muitos lugares sagrados do Sudeste Asiático, as pagodas de Kaku se destacam por sua beleza e singularidade. Este é um dos tesouros de Myanmar, um país com uma rica cultura e religião budista. O que surpreende em Kaku é a quantidade e variedade de suas stupas, quase 2.500, que se alinham formando o contorno da pegada de Buda. Acredita-se que a primeira stupa foi construída no século III a.C. por ordem do rei Ashoka, que difundiu o budismo pela região. Desde então, Kaku cresceu e se renovou ao longo dos séculos, refletindo a história e a arte de Myanmar. Para chegar a Kaku, é preciso percorrer um caminho de montanha, cercado por paisagens naturais e vilas da etnia Pau, que guardam este lugar sagrado. Os visitantes podem admirar os detalhes e as diferenças de cada stupa,
algumas com relevos de animais místicos, outras com cúpulas douradas ou brancas. Kaku é um lugar que cativa a todos, inclusive aos que não se interessam por arquitetura. É um testemunho da fé e da criatividade de um povo. Serpendo sejam. Você consegue imaginar encontrar o esqueleto de uma cobra de 130 metros de comprimento na praia? Isso é o que acontece com os visitantes de Saint-Brevin-de-Lepin, uma pequena cidade francesa na foz do rio Loire. Lá se encontra Serpent d'Ocean, uma escultura de metal que parece o cadáver de uma criatura marinha monstruosa. Mas não se assuste, é uma obra de arte do artista franco-chinês Wang Yongping, que faz parte de uma exposição permanente chamada Stuart, que reúne obras de grandes artistas internacionais ao longo do estuário do Loire. Serpent d'Ocean foi inaugurada em 2012 e desde então esteve sujeita aos efeitos do clima e das marés, que a cobrem e descobrem parcialmente, criando um efeito surpreendente e realista. A escultura é feita de alumínio e tem uma forma curva que se inspira na ponte de Saint-Nazaire, que se vê ao fundo. Wang Yongping baseou-se nos dragões mitológicos da China para desenhar esta obra, que tem uma mensagem ecológica. O artista quer mostrar como os seres humanos estão destruindo a vida nos oceanos e como as espécies marinhas estão em perigo de extinção. Serpent d'Ocean é uma obra que convida à admiração e à reflexão, que muda de acordo com a hora do dia e o nível da água, e que mostra o ciclo da vida e da natureza. O que você acha desta obra de arte? O que você acha da mensagem que o artista quer transmitir? Compartilhe suas impressões nos comentários. A medusa fantasma gigante. Você consegue imaginar encontrar uma água-viva que parece um fantasma? Pois existe, e se chama água-viva gigante fantasma. É uma das criaturas mais estranhas e fascinantes do oceano. E também uma das mais difíceis de ver. A aparência dele é tão aterradora que poderia parecer o mensageiro da morte ou uma criatura de um filme de fantasia. Não é surpresa que quem a vê fica sem fôlego. A medusa fantasma gigante tem um corpo preto e translúcido que se assemelha a um pedaço de pano ondulante. Seu nome científico é Atoia wibilae e pertence à família das medusas coroadas. A sua forma lembra um chapéu de sol, com um sino que pode alcançar os 3,3 pés de diâmetro e braços longos e suaves que podem chegar a 10 metros de comprimento. É uma das maiores medusas que existem e também uma das mais temíveis. Seus braços não só servem para nadar, mas também para comer. Cada um deles tem uma boca que lhe permite devorar as suas presas. A medusa fantasma gigante vive nas profundezas do oceano, cerca de 300 pés abaixo da superfície. Lá, a pressão da água é tão alta que nenhum ser humano poderia resistir. Mas essa água-viva tem um corpo gelatinoso e flexível que lhe permite se adaptar a essas condições extremas. As medusas são animais muito antigos e resistentes, que sobreviveram a milhões de anos de evolução. Mas apesar da sua antiguidade, a medusa fantasma gigante continua sendo um enigma para a ciência. Só foram avistadas cerca de 100 vezes, e muito pouco se sabe sobre sua biologia e comportamento. Sereia real capturada. Um vídeo publicado nas redes sociais em setembro de 2015 mostra uma criatura que parece uma sereia sendo retirada do lago por homens com trajes de proteção, de acordo com quem a subiu. No início, a natureza de sua captura era desconhecida, até que a levantaram revelando uma grande cauda de peixe. A sereia foi então colocada em uma maca e levada para um lugar desconhecido, provavelmente para experimentar com ela. E desde então, ninguém soube nada do incidente, uma vez que o vídeo se tornou viral. Numerosas especulações começaram desde que era uma sereia real, até que alguns acreditavam que era parte de uma filmagem de um filme. Se você tem mais informações, compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. O esqueleto de mamute lanoso encontrado em Michigan. No ano de 2015, um agricultor que estava arando um campo em Lima Township, Michigan, encontrou um osso gigante que acabou sendo parte da pelve de um mamute lanoso. Os mamutes lanosos eram enormes mamíferos, parentes dos elefantes que habitaram a Terra durante a Era Glacial. Acredita-se que eles se extinguiram cerca de 10 mil anos atrás, embora alguns tenham sobrevivido em ilhas isoladas até cerca de 4 mil anos atrás. Os mamutes lanosos tinham uma espessa pelagem e uma camada de gordura que os protegia do frio extremo. Os dentes deles podiam medir até 4 metros de comprimento e eram usados para se defender dos predadores. Os humanos pré-históricos caçavam-nos pela sua carne e ossos e representavam-nos nas suas pinturas rupestres. Alguns corpos de mamutes foram preservados no gelo,
mas também foram encontrados restos ósseos em muitos lugares. As presas de mamute são muito apreciadas e são comercializadas nas áreas onde o permafrost está derretendo. A descoberta de Michigan é muito importante, porque os mamutes eram raros naquela região, devido às mudanças climáticas que afetaram as geleiras. Os mamutes não conseguiram se adaptar às novas condições ambientais e desapareceram para sempre do planeta. O grande órgão de estalactites. Dentre as muitas invenções que surgiram da mente humana, há uma que se destaca pela sua originalidade e beleza. O grande órgão de estalactites é o maior instrumento musical do mundo, que usa estalactites naturais como tubos sonoros. O seu criador foi o Sr. Leland W. Sprinkle, um matemático e cientista eletrônico que trabalhava no Pentágono. Em 1954, visitou as cavernas de Luray, na Virgínia, e ficou fascinado pelas antigas formações rochosas que pendiam do teto. Ao ouvir o som produzido pelo seu guia, batendo pedras com um pequeno martelo, a ideia de construir um órgão que aproveitasse a acústica natural da caverna ocorreu a ele. Durante 3 anos, dedicou seu tempo e esforço para realizar pesquisas e cálculos precisos para selecionar e sintonizar as estalactites adequadas. Dos mais de 3,5 hectares de superfície da caverna, ele escolheu 37 estalactites, que cobriam uma faixa de 3/8. Instalou-lhes maços de borracha, que eram acionados eletronicamente a partir de um teclado. Desta forma, ao pressionar uma tecla, a estalactite correspondente era batida, e o tom desejado era emitido. Assim nasceu o grande órgão de estalactites, um instrumento único que produz música de qualidade sinfônica. Hoje em dia, o órgão pode ser ouvido durante as visitas guiadas à caverna, embora toque automaticamente como uma caixa de música. No entanto, também pode ser tocado manualmente, e alguns músicos famosos tiveram o privilégio de fazê-lo. O grande órgão de estalactites é uma obra-prima que recebeu reconhecimento mundial por sua engenhosidade e harmonia. O misterioso Círculo de Pedras do Lago Michigan. O oceano esconde muitos segredos que às vezes vêm à luz. Isso é o que aconteceu a alguns cientistas que procuravam navios naufragados no Lago Michigan, em 2007. Eles encontraram pedras que formavam um círculo semelhante ao famoso Stonehenge. O Lago Michigan é um dos grandes lagos da América do Norte e o maior nos Estados Unidos. Arqueólogos acreditam que as rochas têm cerca de 9.000 anos de idade, mas eles podem ser mais antigos, porque os cientistas viram alguns desenhos nas rochas que se assemelham ao mastodonte, um animal que desapareceu há mais de 10.000 anos. A localização exata do local é mantida em segredo para protegê-lo e conservá-lo, até que os cientistas e pesquisadores possam estudar melhor. As tribos indígenas locais também pediram, não queriam que sua terra fosse invadida por montes de turistas ansiosos para ver o local recém-descoberto. Honey Hemp. Em um campo tranquilo da cidade de Lincoln, Massachusetts, esconde-se uma curiosa e assustadora obra de arte coletiva. Estamos falando de Stonehenge, um círculo de cavalinhos de plástico e metal que aparecem e desaparecem misteriosamente. Ninguém sabe quem começou essa estranha tradição, mas acredita-se que tudo começou com um cavalinho sem cabeça que alguém deixou no campo após o Halloween. A partir daí, outros cavalinhos foram chegando ao local, formando uma peculiar homenagem ao famoso Stonehenge da Inglaterra. No início, havia cerca de 50 cavalinhos, mas agora só restam cerca de 30. O mais surpreendente é que os cavalinhos mudam de posição e aparência com frequência. Às vezes estão em círculo, outras vezes em linha, e outras espalhados e caídos. Alguns usam máscaras, chapéus ou cartazes com mensagens políticas. Ninguém sabe quem os move, nem por quê. Podem ser crianças, adultos ou até mesmo os próprios cavalinhos. A verdade é que Stonehenge se tornou uma atração turística que atrai curiosos e aventureiros. Alguns veem isso como uma divertida obra de arte, outros como um assustador cemitério de brinquedos. Ousarias visitá-lo? Comente qual descoberta você achou mais impressionante. Dê também uma olhada nos nossos outros vídeos que aparecem na tela. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio.